Fala pessoal, se você é novo aqui no canal, eu sou o professor Sérgio Araújo. Todas as semanas temos vídeos novos sobre o mundo da farmacologia. Na aula de hoje nós iremos falar sobre infecção do trato urinário. Iremos utilizar esse layout. Aqui nós podemos ver uma mesa de trabalho. A aula de número 27, ela se chama Um Mundo com Infecção do Trato Urinário. Ou seja, nós iremos percorrer vários lugares do mundo nessa série de vídeos, onde nós buscaremos informações que serão úteis sobre a infecção do trato urinário. Então vamos aumentar aqui o nosso mapa. E nosso primeiro paciente, na verdade é uma paciente, é a Emily. A Emily, ela vai se encontrar nos Estados Unidos, no Canadá, naquela região ali da América do Norte. E ela apresenta uma característica em comum. Mulher reclama de ardência urinária. Será que a ardência urinária é um sintoma que se caracteriza na infecção do trato urinário? Será que apenas a ardência urinária é suficiente para a gente caracterizar aquele paciente como um paciente com infecção do trato urinário? Vai ver na aula de hoje. Então a gente vai acompanhar a Emily aqui, né? É uma estrangeira, é uma americana canadense. Então esse é o quarto da Emily. Vejam que tem vários círculos que estão rodando. Nesses círculos nós temos informações importantes sobre a Emily que nos vão fazer concluir sobre o estado de saúde da Emily. Então vamos clicar aqui nesse primeiro círculo. E nesse primeiro ciclo nós temos o caso clínico, a história clínica propriamente dita. Então a Emily é uma paciente de 20 anos. Ela chega ao consultório sem comorbidade, sem histórico cirúrgico ou quadro que chame atenção. Então vejam só, pessoal, quantas mulheres chegam aos consultórios com essa queixa principal de ardência urinar. Quantas pessoas chegam aos consultórios com essa queixa principal de ardência urinar? Será que essa sintomatologia ela é suficientemente forte para que possamos tomar uma conduta naquele momento, onde me parece ser sintomas bem iniciais, onde a doença ainda parece ser bem leve? Ou será que a infecção do trato urinário ela precisa de outro conjunto de sintomas para que possamos tomar uma atitude? Então vamos voltar aqui para o slide para que a gente possa entender um pouco dessa história clínica. Então ela apresenta, como foi falado no início, queixa de ardência a urinar. O nome disso é disúria. Disúria é ardência a urinar. Ela sente que tem ido mais ao banheiro. Então nós temos uma outra sintomatologia. Além da ardência a urinar, ela tem também um aumento da frequência urinária. Não relata como dor. Ela diz que não é dor, mas sim um incômodo na região suprapúbica, ou seja, na região acima do púbis. Diz que já tem tratado ou já vem tratando com analgésicos, apesar dela não sentir dor, ela sente essa ardência, ela sente esse incômodo e vem tratando com analgésicos. Automedicação em casa, então não foi prescrito por um profissional, não está sendo acompanhada por um profissional e ela diz que não houve melhora e os sintomas já começaram há 2 dias. Então faz 2 dias que ela apresenta esse sintoma, ardência e também um aumento da frequência miccional. Então vamos voltar aqui para o quarto da Emily para que a gente possa clicar no próximo ponto de informação. Então agora nós precisamos fazer algumas perguntas. Será que a gente vai conseguir responder essas perguntas? São 4 perguntas. O que é que a Emily tem? É uma infecção urinária? Nós temos, na verdade, 2 informações. A primeira informação é ela tem disúria e a segunda informação é que ela tem um aumento da frequência miccional. Será que é suficiente para a gente poder classificar o que a Emily tem como infecção do trato urinário? Segunda pergunta, existe uma chance de piorar para uma infecção mais complicada? Então, aparentemente,
o que a Emily tem é uma infecção, ou se for uma infecção, ela tem um problema que não é grave, não é complicado. Mas será que se não for feita nenhuma conduta, não for feito algum tratamento, ou for feita alguma outra conduta não farmacológica, a Emily pode evoluir para um quadro mais complicado? A terceira pergunta é, pode se iniciar, nesse caso aí, antibiótico terapia empírica clássica? E qual é essa antibiótico terapia empírica clássica? A gente vai ver nessa aula também. E deve-se usar algum medicamento sintomático, ela está utilizando um analgésico. De fato, ela não está encontrando nenhuma solução aparente, mas será que isso é algo padronizado ou pode ser feito alguma outra atitude? Então vamos clicar aqui nas perguntas e a gente vai entrar em outro ambiente onde vamos ter algumas informações sobre a Emily. A gente já tem lá uma informação importante. Ó. Emily, ela tem uma cistite. Talvez algo um pouco mais intermediário, a gente vai concluir isso mais à frente, mas talvez algo mais intermediário entre uma uretrite e uma cistite. Então, mas esse é o local onde a Emily mora, né? Um local muito bonito, a gente já pode ver no background, né, do slide. Vamos clicar nesse primeiro slide aqui. Nesse primeiro slide, nós encontramos a definição. O que é infecção do trato urinário? É uma multiplicação bacteriana em qualquer parte do aparelho urinário de homens e de mulheres. Tanto homens como mulheres têm infecção do trato urinário. A maior frequência, a gente vai ver mais à frente nos fatores de risco, a maior frequência é em mulheres, mas homens também têm infecção do trato urinário. E a infecção se caracteriza pelo quê? Pela multiplicação bacteriana em qualquer parte do trato urinário. Então, quando uma bactéria ela se multiplica nos rins, essa multiplicação é uma infecção do trato urinário. Ela recebe um nome específico, é uma pielonefrite. Mas uma pielonefrite é uma infecção do trato urinário. Uma infecção do trato urinário mais grave do que as infecções do trato urinário da região baixa do aparelho urinário. Mas é sim uma infecção do trato urinário. Professor, é possível um paciente ter uma pielonefrite sem ter uma cistite, por exemplo? É sim. Se a bactéria ela entrar na corrente sanguínea e atingir os rins por via hematogênica, essa paciente ou esse paciente vai ter uma pielonefrite sem necessariamente ter uma cistite. Então, pielonefrite é quando a infecção, quando a multiplicação bacteriana, ela ocorre nos rins. Quando a infecção bacteriana ela acontece nos ureteres, a infecção é chamada de ureterite. Então, nós temos aí um processo infeccioso que atingiu os ureteres, ela pode ou não ter atingido os rins. Se ela for de baixo para cima, ela pode não ter atingido os rins. Se ela for de cima para baixo, ela pode ter atingido os rins inicialmente e agora está atingindo os ureteres. Quando a multiplicação ela acontece nos ureteres, ela é chamada de ureterite. E quando ela acontece, quando essa multiplicação bacteriana, quando a infecção ela atinge a bexiga, ela é chamada de cistite. Então, o que a Emily tem, aparentemente, é uma cistite, ou muito mais provavelmente, algo entre uma cistite e uma uretrite. Uretrite, quando a infecção bacteriana, quando a multiplicação bacteriana, ela atinge a uretra, propriamente dita. Então, essa ardência miccional, ela acontece porque a paciente tem uma multiplicação bacteriana no ureter, e esse processo infeccioso desenvolve um processo inflamatório que causa dor, causa sardor. Tá certo? E nos homens, especificamente, a gente tem a prostatite também. Então, a infecção da próstata, o crescimento bacteriano da próstata, ele pode levar o paciente a ter uma prostatite. Então, vamos voltar aqui para o segundo slide, onde a gente pode ver as vias de multiplicação. Como eu havia falado anteriormente, a infecção do trato urinário, ela pode ser uma infecção do trato urinário alta, quando atinge os rins, quando é uma pielonefrite,
Quando a infecção se inicia pelos rins, ela é chamada de via descendente. Ou seja, a bactéria chegou aos rins por via hematogênica, que é muito mais comum em neonatos, chegou aos rins por via hematogênica, produziu, desenvolveu uma infecção pielonefrítica e a partir daí essa bactéria ela pode ir para outras regiões do trato urinário. Quando a infecção do trato urinário ela é de baixo para cima, ela é chamada de via ascendente, ou seja, atinge inicialmente o trato urinário baixo, atinge inicialmente a uretra, depois a bexiga, depois o ureter, até chegar nos rins. Pode ou não chegar aos rins, ela pode ou não evoluir para os rins, mas ela tem essa sequência, inicia na parte baixa e vai até a parte alta. É muito comum nas mulheres e pacientes submetidos a exames instrumentais do trato urinário. Então aqui a gente tem uma sequência. Inicialmente o paciente tem a contaminação periuretal, da região periuretal. Isso acontece muito com bactérias do trato digestivo, da região anal. Essas bactérias elas conseguem invadir a uretra e aí contaminam a uretra, colonizam a uretra, produzem um crescimento bacteriano na região da uretra. Com essa contaminação uretral, a gente tem o que se chama de uretrite, que provavelmente é o que a Emily tem, já que ela não tem dor, e dor é muito característica na cistite, como a gente vai ver mais adiante. Como ela não tem dor, mas ela tem ardência miccional, mas ela tem aumento da frequência urinária, é bem provável que ela tenha algo intermediário entre uma uretrite e também uma cistite. Então, quando há contaminação uretral, há o que se chama de uretrite e há uma migração dessas bactérias, como a gente pode ver aqui, da uretra até chegar na bexiga. A bexiga, para ser um órgão sem bactéria nenhuma, com o crescimento bacteriano, nós temos a formação do biofilme. Essas bactérias vão crescer e, evidentemente, esse crescimento vai depender muito se a paciente, ela tem ou não uma resposta imune competente contra essas bactérias. Se não tiver, ou se houver as condições necessárias, essa bactéria vai crescer dentro da bexiga. Então, essa bactéria vai crescer. Aqui nós temos uma cistite, uma inflamação da bexiga. Essa bactéria ela pode se desenvolver, ela pode se instalar aqui no ureter. Essa ascensão para o parênquima renal é chamado de ureterite, como nós já vimos. E ela vai atingir aqui o parênquima renal, causando aí uma pielonefrite. E com essa pielonefrite, o paciente tem um risco maior de desenvolver uma hipertensão arterial, de desenvolver uma insuficiência renal, e a bactéria ela pode de fato atingir a corrente sanguínea, causando uma bacteremia e causando também uma sepse. Vamos voltar aqui para os nossos slides para irmos para o terceiro slide aqui dessa fase onde a gente está entendendo a doença, onde nós vamos ver os fatores de risco. Então, os fatores de risco eles podem ser categorizados em 4 categorias diferentes. Aquelas relacionadas ao uso de fármacos ou iatrogênicas, como por exemplo, o paciente que tem um catéter de permanência, a gente viu que é um risco maior dele desenvolver uma infecção do trato urinário. E é um risco maior por quê? Porque esse catéter ele pode ser uma rota ascendente para as bactérias. As bactérias elas podem se aderir ao catéter e ele pode migrar pelo catéter até a uretra, até o ureter, até a bexiga, para que isso pode ser um fator de risco importante para o desenvolvimento de infecção do trato urinário. Também o uso de antibióticos. Os antibióticos eles vão causar um desequilíbrio da flora normal. Vão alterar a flora normal, vão diminuir o crescimento de bactérias que, de certa forma, estariam protegendo. Os lactobacilos, por exemplo, da flora vaginal, elas produzem um pH que é propício para o crescimento de lactobacilos, mas que protege de outras bactérias que não são adequadas para aquele pH. A alteração de pH é um dos fatores que mais promove o crescimento de bactérias no trato urinário de mulheres.
Também o uso de espermicidas. Os espermicidas vão causar irritação local e vão favorecer a colonização da E. coli. Então, tudo isso está relacionado ao uso de fármacos ou características iatrogênicas que vai fazer com que prejudique ou que favoreça o crescimento de bactérias no trato urinário. Também outro fator importante é o fator comportamental. E aí nós temos disfunção miccional. O que é uma disfunção miccional? Às vezes o paciente, às vezes a paciente fica muito tempo com a urina retida na bexiga. E a urina retida na bexiga ela vai virar um meio de cultura para o crescimento bacteriano. E às vezes a urina fica retida na bexiga por uma questão comportamental. Eu não posso sair para ir ao banheiro agora porque eu estou ocupado. Eu estou trabalhando. Então, todos esses fatores podem retardar o tempo para o paciente, para aquela pessoa ir ao banheiro, e essa retenção ela pode favorecer o crescimento bacteriano. Relação sexual recente ou frequente. A relação sexual significa a introdução de novas bactérias no trato urinário. Então, quando há a relação sexual, há uma troca de bactérias que são típicas do aparelho sexual masculino ou que são típicas do aparelho sexual feminino. Essa troca, quando eles trocam de ambiente, isso pode favorecer o crescimento bacteriano e, consequentemente, favorecer uma infecção do trato urinário também. A gente vai ver mais adiante alguns dados que mostram que a relação sexual ela pode ser um fator de risco importante para o desenvolvimento de infecção do trato urinário. Também fatores relacionados à anatomia, por exemplo, refluxo vesículo-uretral. Às vezes o paciente tem uma alteração anatômica que a urina sai da bexiga, mas de certa forma ela reflui para a bexiga, ela vai para a uretra e reflui para a bexiga. Esse refluxo ele traz consigo bactérias que podem colonizar a bexiga e, consequentemente, isso pode favorecer ao crescimento bacteriano. O próprio sexo feminino é um fator de risco, já que a mulher tem uma uretra menor. Também a região vaginal é muito próxima da região anal. Tudo isso pode favorecer uma contaminação do aparelho urinário. E a gravidez. Na gravidez a gente tem uma retenção urinária por relaxamento da musculatura da bexiga e também o ureter pode ficar comprimido com o crescimento do útero. Com o crescimento do útero, comprime o ureter, dificulta a saída de urina e, como a gente viu, a retenção urinária é um fator de risco importante para o crescimento bacteriano. Os fatores genéticos também, a tendência familiar, algumas pessoas têm uma tendência familiar a desenvolver infecção do trato urinário, também células uroepiteliais susceptíveis, que produzem, por exemplo, a menor quantidade de imunoglobulina IgA, e propriedades do muco vaginal, que pode permitir, por exemplo, que a E. coli se colonize rapidamente, na alterações do muco vaginal, com mudança de pH ou com alteração de viscosidade, pode favorecer ao crescimento bacteriano também. Vamos aqui para o próximo slide. E no próximo slide a gente vai falar também dos fatores de risco. Fatores de risco do ponto de vista quantitativo. Então, esse estudo aqui, ele quantificou. Ele pegou todos os fatores de risco e comparou quantas vezes mais as pessoas que estavam expostas àquele fator de risco tinham uma chance de ter uma infecção do trato urinário comparado ao grupo que não tinha exposição ao fator de risco. Então, por exemplo, frequência nas relações sexuais. O grupo que tinha mais de 3 relações sexuais num período, por semana, num período de 30 dias, tinha uma chance de 5,6 vezes maior do que o grupo que não tinha relações sexuais. Pacientes que tinham infecção do trato urinário recente, ou seja, nos últimos 12 meses, tinham uma chance de ter uma segunda infecção do trato urinário, uma chance de 4,4 vezes maior. Pacientes com diabéticos tinham uma chance de 4,1 vezes de ter uma infecção do trato urinário comparado aos não diabéticos. Incontinência urinária, quem sofria de incontinência urinária, quem teve incontinência urinária nos últimos 30 dias,
tinha uma chance de 3,9 vezes maior de ter infecção do trato urinário. Então vejam que os fatores de risco, o conhecimento dos fatores de risco, eles vêm para que possamos entender o que é que pode agravar, o que é que pode aumentar a chance de ter uma infecção do trato urinário e, consequentemente, possamos atuar sobre esses fatores de risco e, consequentemente, possamos diminuir a chance do paciente ter uma exposição maior ou uma chance maior de ter uma infecção do trato urinário. Seguindo aqui nossa sequência, se o paciente ele tem uma cistite ou se ele tem uma uretrite evoluindo para uma cistite, ele precisa de tratamento. Ou seja, já foi confirmado que o paciente tem infecção do trato urinário. Qual é o tratamento? É uma quinolona, como muitas vezes a gente observa que o paciente se trata? É uma ciprofloxacina, é um norfloxacino? Não. Para as infecções não complicadas, esses antibióticos não são os de primeira escolha. Então, o paciente pode utilizar uma nitrofurantoína, que apresenta um risco de selecionar bactérias resistentes muito menor, tratamento por 5 dias. Pode-se até utilizar uma sulfametoxazol com trimetroprima, apenas o cuidado, porque sulfa e com trimetroprima ainda já existe com um grande número de pacientes que apresentam micro-organismos resistentes. Então, avaliar se a resistência não é superior a 20% naquela região, naquela área, mas se não for, o tratamento vai ser por 3 dias. Fosfomicina, dose única, apresenta grande frequência de susceptibilidade a esse microbiano. E como quarta opção, vejam, quarta opção, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, é a quarta opção, a fluoroquinolona. Caso nenhum dessas opções funcione, as fluoroquinolonas podem ser utilizadas por 3 dias. Veja que o tratamento de uma infecção do trato urinário não complicada, ela apresenta um tempo inferior àquele observado para outras infecções mais complicadas. Então vamos voltar aqui, para que nós possamos voltar para o quarto da Emily. E aí eu pergunto para vocês, e aí, você está gostando dessa aula? Você acha que as informações que eu trouxe para você até agora, elas foram relevantes? Toda segunda-feira nós temos vídeos novos aqui no canal. Então, para você não perder, já se inscreve aqui no canal. Você já pode marcar também o sininho para você não perder as notificações. E se esse vídeo é relevante, compartilhe com pelo menos uma pessoa. Eu acredito que você conhece pelo menos uma pessoa que vá se beneficiar das informações que eu trouxe. Então vamos clicar aqui no próximo ambiente. Então vamos ver as manifestações clínicas. O que é que a Emily apresentava? Disúria, ou seja, ardência ao urinar, e apresentava também um aumento da frequência miccional. Então vamos ver aqui as manifestações clínicas que são típicas da cistite. Disúria e hematúria. A Emily aparentemente não apresentava hematúria. Não dá para a gente ter certeza porque essa informação não tinha no caso clínico. A hematúria é o quê? É a presença de sangue na urina. Significa que tem que ter células do sangue, tem que ter hemácias na urina? Às vezes não. Às vezes é necessário investigar se tem hemoglobina na urina. E para investigar se tem hemoglobina na urina, é feito uma avaliação bioquímica da hemoglobina. Então, às vezes não se observa visualmente sangue, mas ao se fazer o teste de hemoglobina, se verifica um nível elevado de hemoglobina característico da cistite. Ou seja, na cistite, além da disúria, além do ardor, além do incômodo, se observa também lesão da mucosa da bexiga, que vai expor vasos sanguíneos e a gente encontra também sangue na urina. Urgência miccional, ou seja, o paciente ele está em algum local e ele precisa ir imediatamente ao banheiro. Por quê? Porque naquele momento ele tem vontade de urinar. Isso acontece por quê? Porque em virtude do processo inflamatório gerado pela infecção,
a bexiga ela se contrai e ela se contrai quase que involuntariamente. E essa contração produz essa urgência miccional. Também apresenta frequência miccional aumentada. Nossa paciente, a Emily, apresentava essa frequência miccional aumentada e apresenta uma dor suprapúbica. A Emily não apresentava dor suprapúbica. Por isso, mais do que uma cistite, talvez a Emily tenha algo intermediário, uma uretrite evoluindo para uma cistite. Porque ela tem disúria, ela tem frequência miccional aumentada, mas a dor não estava presente, a hematúria não pôde ser avaliada. Bom, então vamos voltar aqui para o quarto da Emily, para a gente entrar aqui no nosso último círculo, que vai ser a epidemiologia da infecção do trato urinário. Então, o trato urinário, como a gente viu, ela é muito comum em mulheres. Mas quando a gente considera todos os tipos de infecção do trato urinário, quando a gente considera todas as pessoas que podem ter infecção ou que têm infecção do trato urinário, ela atinge no mundo de 3 a 5% da população, que é bastante, né? Também quando a gente considera o gênero, 84% dos casos de infecção do trato urinário são mulheres. E quando a gente considera as mulheres, são as mulheres jovens, são as mulheres que estão expostas àqueles fatores de risco que a gente viu anteriormente. Então, estima-se que 50% de todas as mulheres terão infecção do trato urinário até os 32 anos. Então, até os 32 anos, 50% das mulheres já vão ter alguma infecção do trato urinário. As consultas, qual é o número de consultas com essa problemática, né, com infecção do trato urinário? Então, o número de consultas em virtude de infecção do trato urinário se aproxima de 8,8 milhões por ano, isso considerando todo mundo. Internações, apesar de a gente achar que infecção do trato urinário é algo que não é muito comum ser internada, mas se ela evoluir para um quadro mais complicado, vejam que nós temos mais de 1 milhão, de 8,8 milhões de pacientes que vão ser atendidos nos consultórios com esse problema de infecção do trato urinário, 1 milhão eles vão ser internados no hospital. E os idosos, após os 50 anos de idade, a incidência de infecção do trato urinário entre homens, ela passa a ser quase tão alta quanto nas mulheres. Então, nas mulheres, ela é muito mais comum nas mulheres jovens, mas com o envelhecimento, a gente tem uma retenção urinária muito grande em homens. Com o envelhecimento, a gente tem problemas prostáticos muito grandes em homens. Tudo isso favorece ao desenvolvimento de infecção do trato urinário em homens, tanto quanto em mulheres após os 50 anos. Então, vamos voltar aqui para o nosso mapa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Hoje nós falamos sobre a infecção da Emily, que é uma uretrite evoluindo para uma cistite. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós falaremos sobre o paciente brasileiro, né, o Maxwell, que é uma criança de 2 anos que apresenta febre associada a dor no baixo ventre. Então, nós aprendemos como manejar um paciente com infecção do trato urinário leve, não complicada. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar da infecção do trato urinário em criança. Será que é a mesma coisa? Será que a gente vai conduzir da mesma forma que a gente conduziu com a Emily, que é uma infecção em mulher, uma mulher adulta e também uma infecção não complicada? Então não percam o próximo vídeo e até a próxima aula.